Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o estágio obrigatório de língua portuguesa 1 no curso de Letras EAD. Eu espero muito que esse vídeo contribua na vida de vocês de alguma forma, tire algumas dúvidas, principalmente se você que está me assistindo é aluno da Unicesumar, porque o que eu vou compartilhar aqui é de acordo com a minha experiência enquanto acadêmica da instituição Unicesumar. Hoje o assunto de hoje é sobre o estágio de língua portuguesa 1, mas se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre o primeiro estágio obrigatório de letras, que é o de teorias e práticas. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois, então vocês assistem esse vídeo aqui primeiro, se interem das informações que eu vou trazer para vocês nesse vídeo e depois vão lá conferir o primeiro vídeo dessa série específica sobre estágios que eu resolvi trazer aqui para essa plataforma. Então, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do vídeo, assim você acompanha todas as novidades aqui do canal. Se você gostar desse vídeo, se ele for útil pra você de alguma forma, clique em gostei pra mim saber que você está gostando dos conteúdos aqui do canal. E não deixe de comentar aqui se você tem alguma dúvida a respeito dos assuntos que eu vou abordar no vídeo de hoje. Ativa o sininho aqui do canal pra você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vier a postar por aqui. Tudo isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube. Eu conto com vocês, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre a minha experiência de estágio em língua portuguesa 1 e algumas diferençazinhas entre teorias e práticas e esse estágio que é o segundo estágio de letras português e inglês. Bora lá conversar! Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês em relação ao estágio de língua portuguesa 1 é que ele também possui as atividades avaliativas online e de forma presencial. O que vai diferenciar ele do primeiro estágio de teorias e práticas é que em língua portuguesa 1 a regência ela é obrigatória. Então, um aluno acadêmico de letras que escolheu cursar letras licenciatura, ele irá precisar dar as aulas, tá? É uma exigência para você cumprir com a carga horária de estágio, poder pegar o seu diploma aí com tranquilidade. Então a diferença entre o primeiro estágio e esse é que no de teorias e práticas a regência ela não era obrigatória, o aluno precisava apenas cumprir com a observação dentro de sala de aula. Já no estágio de língua portuguesa 1, o aluno vai precisar cumprir com todas aquelas etapas que eu já vou lembrar vocês e também com a regência. E essas etapas, elas consistem em assistir às aulas conceituais, né, sobre o estágio que ficam disponíveis na plataforma da Unicesumar, no estúdio, né, se inteirar de todas as informações do estágio, o desenvolvimento do plano de aula, que é crucial para você conseguir dar as suas aulas, né, cumprir com a sua regência presencial, a observação em sala de aula e nessa situação, né, no contexto pandêmico, assim como no primeiro, houve algumas alterações para que o aluno acadêmico de letras não seja prejudicado e eu já vou compartilhar mais sobre isso. Então, inicialmente, o estágio de língua portuguesa 1, ele é composto por todas essas atividades online e presenciais e o que difere ele de teorias e práticas é a regência obrigatória, ok? Bom, pessoal, falando ainda um pouquinho sobre as atividades avaliativas do estágio de língua portuguesa 1, eu preciso fazer algumas observações. O aluno ele vai precisar desenvolver um plano de aula que seja aplicável, ou seja, de acordo com a realidade, porque ele vai precisar utilizar aquilo para regência, ele vai precisar cumprir com a observação dentro de sala de aula, e isso é antecipado, anterior ao desenvolvimento do plano de aula, porque o plano de aula ele vai desenvolver em conjunto com o professor regente da turma em que ele estiver observando, né? E aí, nesse processo, o aluno vai precisar desenvolver o relato de experiência, ou o artigo ou análise crítica. O relato de experiência, ele é destinado a alunos que vão para dentro de sala de aula, que exercem essa atividade presencial de observação. Então ele vai relatar a experiência dele dentro de sala de aula, observando ali durante aquele processo. E quantas aulas ele vai precisar observar? São 12 horas aulas nesse estágio de língua portuguesa 1. Então o aluno ele vai observar 12 horas aulas
E aí, durante esse processo de observação, ele vai utilizar uma ficha que é destinado para essa atividade, onde ele vai relatar a experiência dele. Qual que é o conselho dos mediadores de estágio? Que o aluno não use de palavras pejorativas, tente observar o contexto da aula, o que está sendo aplicado, como a turma se comporta, não direcionar o relato de experiência dele, do que ele acha, a opinião dele sobre o professor. Ele pode até relatar sobre a didática, a metodologia do professor, mas de uma forma respeitosa, porque ele é um convidado ali dentro da sala e o professor vai ter acesso a esse conteúdo para poder avaliá-lo, tá? Existem alguns documentos que será tema de próximos vídeos aqui do canal, e esses documentos, eles precisam estar todos preenchidos e assinados ali pela escola, pelo professor regente e etc. Mas é um assunto para um vídeo futuro. Então, voltando para as atividades avaliativas do estágio obrigatório de Língua Portuguesa 1, que é o segundo estágio no curso de letras da Unicesumar, para você que chegou de paraquedas, não está entendendo do que eu tô falando. Então, as atividades, elas são essas, tá? E aí, a terceira atividade, que é o artigo ou análise crítica, ela é destinada a alunos que não vão para dentro de sala de aula. Num contexto normal, ela é destinada para esses alunos, que são os alunos que possuem redução de carga horária. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Os alunos que possuem redução de carga horária são alunos que já dão aula há mais de 5 anos e eles não são obrigados a dar a aula de regência, né? Eles não são obrigados a cumprir com a regência porque eles já têm essa experiência há mais de 5 anos dentro de sala de aula. Então eles cumprem com uma outra atividade, que seria desenvolvimento de um artigo ou de uma análise crítica. E aí que tá o X da questão para essa situação pandêmica que nós vivemos, né? Para alunos que pegaram aí o estágio no contexto da pandemia, que foi o meu caso, e não conseguiram ir para dentro de sala de aula. Já comentei com vocês no primeiro vídeo sobre isso, e isso ocorreu também no estágio de Língua Portuguesa 1. Eu não consegui estágio presencial, eu não consegui cumprir com observação presencial e nem virtual. Todas as escolas da minha cidade recusaram me aceitar como estagiária. Eu não sei se naquele momento da pandemia, por lei, eles eram autorizados a recusar os estágios, tá? Os estagiários. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu tentei em 3 escolas diferentes e em nenhuma delas eu consegui em tempo hábil uma resposta para poder cumprir com observação virtual ou presencial, para, né, entregar minha carga horária de uma forma significativa. Então, a Unicesumar, ela disponibilizou essa atividade que geralmente é destinada para alunos com redução de carga horária, para esses alunos que se encaixam nesse caso de não conseguir cumprir com observação dentro de sala de aula ou de forma remota, que era o que estava ocorrendo naquele período. E nesse segundo momento, eu desenvolvi uma análise crítica sobre a BNCC. No primeiro momento, lá no estágio de teorias e práticas, eu compartilhei com vocês que eu desenvolvi o plano de aula e um artigo específico sobre Bakhtin, e foi muito difícil, mas também foi muito enriquecedor para o meu desenvolvimento enquanto acadêmica. E nesse segundo estágio de Língua Portuguesa 1, eu desenvolvi um plano de aula aplicável, né, de acordo com a nossa realidade, voltado para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, né, e também desenvolvi a análise crítica da BNCC. Eu tinha esquecido de mencionar para vocês, mas o plano de aula, além dele ser aplicável, ele precisa ser real, né, de acordo com a realidade. Ele precisa ser voltado para alunos do 6º ao 9º ano que se enquadrem ali na segunda etapa do fundamental, tá? É uma das regras para o desenvolvimento do plano de aula. Para os alunos que conseguiram desenvolver observação dentro de sala de aula, esse plano é desenvolvido em conjunto com o professor regente, de acordo com o conteúdo que ele está dando ali naquele momento para a turma. Então é um trabalho em conjunto, o aluno ele precisa trabalhar o tempo todo em conjunto com as pessoas ali dentro do contexto escolar, para que o seu estágio se desenvolva e flua de uma maneira interessante para ele, para que ele consiga absorver de uma forma positiva. Eu não tive essa experiência e sim, eu fico muito frustrada em compartilhar isso com vocês. Eu não pude, porque o meu estágio, todos os meus estágios pegaram um contexto pandêmico, tá? E
de acordo com o que eu vivenciei, eu tentei balancear o que foi negativo nessa situação e o que foi positivo, porque, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade, eu não teria a oportunidade de desenvolver uma análise crítica. Foi a primeira experiência escrevendo de forma crítica sobre um determinado assunto, que era uma das etapas da BNCC, um documento tão discutido e tão abordado hoje em dia. Então foi uma experiência enriquecedora, sim, mas eu não tive a experiência dentro de sala de aula, infelizmente. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu achei mais relevante em relação ao estágio de língua portuguesa 1, que eu queria trazer aqui pro canal para vocês, compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo ajude vocês a tirar algumas dúvidas. Eu queria recapitular que no estágio de língua portuguesa 1, o aluno ele tem a obrigatoriedade de cumprir com a regência dentro de sala de aula. Eu não lembro se eu falei nos outros takes, mas a regência é de 4 horas aula e a observação é de 12 horas aula. Ele só vai cumprir com a regência depois que ele cumprir com a observação. Ele primeiro cumpre com a observação de 12 horas aula, vai desenvolvendo o plano de aula em conjunto com o professor regente, vai analisando e arquivando em um documento específico, que é o relato de experiência, tudo que ele tá vivenciando durante essas 12 horas aula, e aí depois, no final do processo, com o plano de aula pronto, o relato de experiência pronto, tudo arquitetado com a mediação e com a escola, ele vai cumprir com a regência de 4 horas aula, de acordo com o que ele desenvolveu ali no seu plano de aula. Então, essas são as etapas cruciais do segundo estágio em língua portuguesa 1 na Unicesumar, e essas eram as informações que eu queria trazer aqui para vocês. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, eu vou adorar interagir com vocês pelos comentários. Pode deixar aqui as dúvidas de vocês, o que eu souber eu já vou responder logo de imediato, e o que eu não souber eu vou buscar informações precisas e verídicas para trazer aqui para vocês. Eu procuro sempre compartilhar de uma forma muito sincera e trazer a verdade aqui para vocês em relação a esses assuntos da faculdade. São processos extremamente intensos para o acadêmico, não foi fácil cumprir com o meu estágio, mesmo não estando dentro de sala de aula, mesmo não cumprindo com a regência presencial. Eu precisei desenvolver outras atividades extremamente desgastantes que exigiram muito de mim enquanto estudante de letras. Então, de qualquer forma, o processo de estágio, ele exige muito do aluno. Eu queria deixar isso claro para vocês. É uma etapa em que vocês vão precisar se dedicar muito, mas que vai valer muito a pena no final, quando vocês pegarem, por exemplo, no meu caso, quando eu pego os meus artigos, o artigo que eu escrevi sobre o Bakhtin, eu tenho muito orgulho daquele artigo. Quando eu pego a primeira análise crítica, eu nunca escrevi uma análise crítica, né? Quando eu pego aquilo, vejo a correção, vejo no que eu acertei, o que eu errei, poderia melhorar, que eles dão esse feedback pro aluno no final de tudo, né? Quando você recebe a sua nota, eu fico extremamente orgulhosa do que eu conquistei nesse processo, e mesmo não estando dentro de sala de aula, eu aprendi muito e foi muito enriquecedor em diversos aspectos. É óbvio que eu precisaria ter essa experiência dentro de uma escola para ver a realidade do dia a dia. Eu entendo isso, eu sei o valor que isso tem, e futuramente, se eu realmente for optar pela licenciatura, eu vou procurar essa experiência, né, para que eu consiga me desenvolver enquanto profissional da área de licenciatura, mas é algo que eu ainda estou ponderando, um assunto que eu quero abordar com vocês futuramente aqui no canal, logo que eu concluir minha graduação, que vai acontecer no final desse ano, glória a Deus Senhor. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje, dos assuntos abordados, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tirado alguma dúvida de vocês, porque quando eu comecei os estágios, eu não tive ninguém para poder sanar essas dúvidas, a não ser a mediação, e muitas vezes não era suficiente. Eu não tive nenhum professor amigo que me auxiliou, porque a gente estava vivendo no contexto da pandemia, então foi tudo muito complexo. Mas a minha intenção era ajudar vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei, pra mim saber que você gostou desse conteúdo. Se você for novo aqui, não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos. Ativa o sininho pra receber a notificação das novidades aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!